valendo! Ô, Tito, não, vem aqui, tem que fazer. Vem aqui. Vem aqui. Está valendo! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Projeto Chapecó. Nós estamos aqui rindo porque o tio Ito, ele falou valendo. Fala aí, vê se capta daqui. Valendo. Olha, meu, que vozeirão, meu Deus. Tomara que vocês tenham ouvido. Nós estamos gravando esse Projeto Chapecó, estamos em fase de adaptação com algumas situações de conexão na internet, mas fica tranquilo que o estudo vai ser bom. E você que ficou esperando às 8 horas da noite da quarta-feira e não entrou no ar, nos perdoe, por favor, mas está agora aí. Hoje deve ser quinta-feira para você, ou quarta, meia-noite, não sei. Quarta, meia-noite é quinta já, né? Ou quarta, 11h45 da noite. Então, mas que bom que está aí no ar e assista e passe para os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus, que é a coluna de Betel, mas antes disso quero lembrar que o Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, e eles têm agora um casezinho para anéis com LED. Vocês viram no Instagram? Muito legal, olhem lá no Instagram, @Gasfajol, tá aqui o Instagram, tá aqui o site novo, gasfajol.com.br. Também a clínica Oftalmocare Center, clínica oftalmológica lá em São Paulo, na Avenida Miruna, 648, em São Paulo. Fale com o Dr. Walter Kenji. Você que precisa fazer um exame oftalmológico, vá quem realmente entende do negócio e que é um servo de Deus. Você que é crente, dê o seu dinheiro para os crentes, tá bom? Tem que fazer assim, crente vai esse trabalho com crente, cristão com cristão. E aqui em Chapecó, a clínica veterinária The Dogs, clínica e pet de luxo. Muito bom lá, Dr. Fábio é um dos únicos cirurgiões veterinários que faz cirurgia por videolaparoscopia, foi para o Chile fazer curso de especialização, seu pet é muito bem cuidado, vai lá, The Dogs, aqui perto, atrás da Codecal em Chapecó. Deixa eu só falar, Everton, preciso falar porque vai entrar no ar, domingo, coloca a agenda dessa semana. Isso, estou bem aqui? Tá bom aí. Ó, esse domingo, então você deve estar assistindo hoje que dia é hoje, 17? Talvez você está assistindo 17 bem no final do dia, ou 18, ou 19, sei lá, enfim. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 21, eu vou estar no Rio de Janeiro 21 e 22, agora dessa semana de abril, na Batista Palavra Viva, no aniversário da Igreja Batista Palavra Viva, do meu amigo pastor José Maurício. José Maurício também é professor do CETIB. Então vai ser domingo e segunda, mas a festa é grande. A festa já começa na sexta, no sábado, tem outros pregadores, tem cantor, tem tudo lá. Vai ser uma festa linda, apareça todos os dias. Eu estarei apenas no domingo e na segunda-feira, lá no bairro de Cordovil, no Rio de Janeiro. Entrada gratuita, apareça lá para poder festejar o aniversário da igreja. E se eu não me engano, a inauguração do Templo Novo. Se eu não me engano, mas vai ser muito legal. Tá? E na outra semana, CETIB, na outra semana, nós teremos, tá aqui já? O CETIB, e você que está assistindo esse vídeo, então, dia 17, 18, 19, enfim, até o dia 21, domingo, você pode fazer inscrição para o CETIB Rio, CETIB presencial lá em Nova Iguaçu, ainda com o material completo, ou seja, você paga a inscrição, ganha apostila, camiseta, etc. Se você fizer a inscrição do dia 22 ao dia 26, que é quando começa o CETIB, você consegue estudar. Você não vai ficar sem estudar, mas não vai ter o material completo. Então já fique sabendo disso, que você vai estudar, talvez a apostila você ganhe um arquivo PDF, não vai ter camiseta para você, porque esses materiais precisam ser feitos com uma certa... qual é o termo? Antecedência. Eu ia falar previedade. Não existe, né? Eu ia inventar isso, né? Previdência social, tá? Nova previdência. Uma certa antecedência, é isso mesmo. E daí, eu não coloquei o cartaz aí, Everton, falha minha. Aquela semana de batalha espiritual que eu ia lá para o Rio de Janeiro e não fui, vai ser agora na última semana desse mês. Então, eu vou estar em Nova Iguaçu, 26, 27 e 28 no CETIB. CETIB termina 4 horas da tarde. No 28, domingo, à noite, eu já vou estar em Nilópolis, na Semana de Batalha Espiritual. Semana de Batalha Espiritual, na Igreja Edificação em Cristo do Bispo Jaime Coelho, que é o outro professor do CETIB. É uma máfia, vocês viram? Esse domingo eu estou na igreja de um professor, no outro eu estou na igreja de outro professor. A máfia que se reúne, os três ali. E o Zé Maurício fazendo louvor lá na Semana de Batalha Espiritual. É mais fácil, você não precisa pagar ninguém, tudo amigo, entendeu? Um trabalha pro outro ali, é isso aí. Então vai ser domingo 28, segunda 29, terça 30,
quarta, primeiro e quinta, dia 2 de maio. Vai ser 5 dias. Ia ser 4, agora serão 5, então vai ser muito legal. Quero vê-los lá, entrada gratuita na semana de batalha espiritual. E o CETIB tem uma inscrição, porque a escola, 23 horas aulas, material didático, certificado, etc. É isso aí, tamo junto. Não é, Everton? Eu e o presbítero Everton aqui. Vamos lá. Gente, nós vamos ler Gênesis capítulo 28, verso 10. Tem festinha alusiva ao aniversário do presbítero irmão Everton. Quantos anos, Everton? 28. Não, 28 de fé, né? 28 é o Gênesis, é o cabelo. 43, o Everton é um invejoso. Porque ele era cabeludo, eu sou careca e ele rapou o cabelo. Aí eu fiz 43 em janeiro e ele falou, vou fazer 43 também em abril. Invejosinho. Agora deixar branco o resto aqui, ó. Pra deixar branco é fácil, eu deixo minha mulher um mês com sei lá, você vai ver. Vai branquear tudo. Uma irmã lá da igreja, a irmã Inelbe, que hoje é aniversário da irmã Inelbe, eu não sei se a senhora assiste o projeto, mas se a senhora assiste, parabéns, feliz aniversário. É hoje ou foi ontem? É hoje. Hoje, né? Deus abençoe a irmã Inelbe. A irmã Inelbe falou assim, você fala da pastora Francine, não pode falar da pastora Francine, é uma mulher de Deus. Falei, leva para casa, que em 10 dias só me devolve ela de joelho na porta de casa. Pode levar, leva embora. E ela, não fale isso da pastora Francine. E bota a mão na barriga da Francine e fala, imagina um bebezinho aqui. Eu falo, meu Deus, gente. Sou eu que vou pagar as contas, né? É fácil se profetizar, mas na hora de comprar leite lá, quem é que vai comprar? Na hora de comprar roupinha, cueiro, alfazema, calça plástica com alfazema. Eu fui da ditadura da alfazema. O Mateus foi da ditadura da alfazema. Era a calça plástica com alfazema, para ficar cheirosinho. Então, e agora? Ninguém vai me ajudar. Quem poderá? Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 28, verso 10. Mas o que nós vamos estudar vai ser a partir do 18, 17, 18, mas vamos pegar do 10 para conseguir lembrar do contexto, tá bom? Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Isso aqui o que é? Ó? Jacó, ele vai até a casa de Labão, tá? E aí, porque ele ia escolher uma das filhas de Labão, Jacó casou com Raquel. Casou com Lia, trabalhou por Raquel, mas acabou casando com Lia, depois trabalhou mais 14 anos, mais 7 anos por Raquel, totalizando 14. Então esse é o texto. Então vamos lá, verso 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar. Olha isso. Uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ou ele era um cabeça dura, né? Ou despreocupado com o seu conforto, ou a pedra era redondinha, anatômica, que ficou bem aqui na nuca, pequena, eu acho que não. Ou realmente ele está tão cansado da viagem que do jeito que ele se encostou ali, ele dormiu. Pode ser também. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, que legal que ele estava vendo a escada, mas Deus estava perto dele. Tem uma outra tradução, esse verso 13, que diz que Deus estava sobre ela, em cima dela. Vocês têm essa tradução? Tá? Que se referia à escada, tá bom? O texto deixa essa liberdade de interpretação. Se Deus estava perto de Jacó, ou se como Jacó estava ao pé da escada, Deus estava nos primeiros degraus, então não deixava de estar perto de Jacó, mas estava sobre a escada. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Muito parecida com a promessa que Deus fez a Abraão. Está reforçando a promessa. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for,
Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Isso aqui é muito importante guardar, tá? Porque a gente... muitos casos acontecem de nós estarmos num ambiente espiritual muito forte e a gente não se dá conta. Não é? E achar que determinados ambientes espirituais são esses e que não são. Normalmente eu falo de igreja, né? Domingo, não sei se eu falei isso no culto de domingo, que você pode ter... Não. Na quarta passada, aqui no projeto, que você podia chegar até o Horebe, que é o monte de Deus. Mas se você não tivesse Deus dentro de você, o Horebe era só um monte, um aglomerado de pedra. Não é? De nada adianta você entrar numa igreja que é uma bênção, se você não tiver Deus em você, a igreja acaba não sendo nada. Mas como é que eu vou me converter então? Como é que eu vou crescer em fé? Se eu estou vazio, estou me sentindo mal, estou depressivo, quero me matar, eu não tenho Deus, eu me sinto um lixo e quero ir para a igreja, então Deus não vai me receber? Não, esse é um outro caso. Aqui nós estamos falando sobre promessa. Nós estamos falando sobre pessoas escolhidas por Deus para dar promessas. No caso do auxílio, né, nós temos em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, assim, é um outro caso. Esse aqui é o caso para quem tem uma promessa, Deus falando. Verso 17. E, temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O que isso contrasta com o nosso entendimento sobre casa de Deus hoje? Teoricamente, a casa de Deus é a igreja. É a igreja, é o templo. Isso. Mas a gente sabe que a casa de Deus somos nós. Mas aqui também, mas isso também contrasta. Também. Porque ele entendeu que a casa de Deus era aquele lugar. Ele entendeu que aquele cantinho de terra ali que ele deitou, ele chamou aquilo ali de casa de Deus. Bet-El, Betel. Beit, casa. El, Senhor. A partir da escada, é possível que ele tenha tomado esse significado? Pela ligação da terra com o céu. Que ele viu uma escada, os anjos de Deus transitando, Deus ali sobre a escada ou perto dele, ou ambos, sobre a escada e perto dele, e ele entendeu que aquilo ali era a casa de Deus. Então, vamos trazer esse entendimento bíblico, real, profético, espiritual, revelatório, que Deus revelou a Jacó, para o nosso entendimento de igreja hoje. Será que a igreja é a casa de Deus hoje? Né? Deveria. Tem que ser. O objetivo é esse. Minha pergunta é, tem uma escada ali naquela igreja que abre os céus e leva do homem para Deus e traz de Deus para o homem? Tem um trânsito de anjos acontecendo ali? Quando eu entro nessa igreja, Deus está pertinho de mim? Eu posso dizer que onde eu estou é Beit-El, Betel, casa de Deus? Talvez não. Talvez sim. Não é? Então, a Carla falou uma coisa no culto de domingo, na despedida dela, ela disse que quando ela estava mal ou atribulada durante a semana, ela dizia, sabe se hoje não tem culto? Porque quando eu vou para a igreja, é ali o meu lugar. Para ela, a igreja é a casa de Deus. Quando ela vai para aquele ambiente, ela se sente livre, ela se sente em paz, ela se sente completa, aliviada, não é? Renovada, tratada, ensinada, alimentada. Mas muitos não. Muitos vão para a igreja e ficam olhando o defeito do outro, criticando, tá ruim, tá chato, demorou demais. Nunca me esqueço o dia que o irmão foi pregar e falou que o tema da mensagem é 7 passos para um cristão, eu não me lembro bem, sei que era 7 passos para a vida cristã, alguma coisa assim. E beleza, eu guardei o tema, 7 passos para a vida. Aí ele pregou 45 minutos, e eu pensei, já está acabando a mensagem. Daí ele pegou e falou, esse era o primeiro passo. Você estava lá, Cláudio, aquele dia? Aí eu pensei, meu Deus, falta mais 6. E eu olhei no relógio, tinha passado 42 minutos. Falei, Jesus do céu. Aí já deixou de ser a casa de Deus para mim na hora. Já fechou a escada. A escada rolante parou de rolar. A portinha fechou, os anjos já não vieram mais. Sinal vermelho. Sinal vermelho. Então, percebam que
o contexto aqui de Gênesis 28 nos dá a entender que casa de Deus, quem define somos nós, não é o pastor. Eu posso dizer, esta é a casa de Deus, irmãos, e vai ser para alguns naquele momento, mas para outros não vai ser. E não que a pessoa está em pecado, talvez a pessoa não esteja num bom dia. Tem dia que eu entro na igreja, vou confessar meus pecados aqui publicamente. Tem dia que eu entro na igreja que eu gostaria de entrar invisível. Sempre ficam uns diáconos, que nem a Dani, na porta da igreja, encrachazados e felizes, né? Esforçados, cumprimentando, sorridentes os irmãos. Eu tenho vontade de entrar por uma outra porta. Não que eu não ame os diáconos, não ame os irmãos, não, mas tem dia que eu não quero. Eu só quero entrar quietinho, invisível, ficar num cantinho, e não quero que o ministro de louvor diga, olhe para o seu irmão e diga como ele está bonito, porque eu olho para o meu irmão está feio, eu vou ter que mentir ainda no culto. Não, mas é para olhar com os olhos da fé, não é? Eu não sei que fé é essa que faz o feio ficar bonito. Qual é essa fé? Não é? Não é fé, isso não é fé. Isso é positivismo, isso é você pensar de forma amável. O poeta dizia que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Enfim. Então tem dia que mesmo eu estando no templo, não está sendo igreja para mim. Aí vem aquela outra questão de que a igreja somos nós. Tá? Então vamos tirar agora esse entendimento de que a igreja é o templo. Tá, mas a igreja somos nós. Acho que é mais próximo do nosso contexto de hoje, né? Igreja somos nós. Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. Então, ok. Então, o templo não é igreja. Então, a igreja somos nós. E aí, nós estamos sempre igreja, não é? Estamos igreja. Eu gosto muito desse estar e ser, né? Eu não sou... Eu vi um prefeito falar isso, né? Eu não sou o prefeito, eu estou o prefeito. Porque eu fui eleito por um período de 4 anos. Então, eu estou prefeito. Daqui a 4 anos eu não estou mais. Volto a ser o cidadão que eu sou. Eu achei legal essa colocação. E eu fiquei pensando, será se eu sou o pastor ou eu estou o pastor? Porque é diferente, eu não fui eleito, eu fui ordenado. Mas eu não estou crente, eu sou crente. Agora vem a pergunta, eu estou igreja ou eu sou igreja? Não, eu sou igreja. Mas todo tempo há uma porta aberta entre eu e igreja terrena com os céus? Sou, mas nem sempre estou, né? Talvez sou, mas nem sempre estou aberto. Né? Há sempre um trânsito de anjos através da minha vida. Eu estou sempre pronto para te abençoar? Nem sempre. A Francine sempre diz, no trânsito, né? Não fala nada, porque vai que essa pessoa vai no culto domingo. E vai chegar no culto e vai falar, foi aquele careca que me xingou. E tá ali pregando a Bíblia. É verdade. Naquele momento eu não estava com as portas da igreja abertas. Eu era só um ser humano, falho e pecador, que Jesus ama, louco de raiva no trânsito, que Jesus ama, né? Jesus ama a minha sanguinidade, não compactua com isso, mas ama. Jesus amava Pedro, 3 anos e meio do lado do mestre, tirou uma faca e cortou a orelha do cara que tentou prender Jesus. Quer dizer, em algum momento, nesses 3 anos, Jesus olhou para Pedro e falou, guarda esse canivete aí, você não precisa disso. Era uma espada, né? A Bíblia fala que é uma espada. Pior, o canivete você até esconde no bolso. Uma espada não tem como. As espadas romanas, elas tinham 1,10 m de comprimento, uma espadinha considerável o tamanho. Então ele andava com aquela espada na cinta ali e Jesus falava para Pedro, por que essa espada, rapaz? Não, mestre, vai que... Inclusive, Mateus capítulo 19 ou 18, não sei, eu sou igual a BGE, eu posso errar 2 para mais, 2 para menos. Que Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja? 16, 19. Vamos lá. Nunca errem, se vocês têm uma Bíblia na mão, para que você vai ficar? Mateus 16, 18, não é nem 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas aqui na minha Bíblia diz inferno, mas é morte, tá? Mas também, Hades dá para se traduzir, coloca assim, ó, que dá para se traduzir 40% por inferno e 60% por morte. Nunca entendi por que não traduziram morte.
E as portas do Hades, da morte ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Enfim, então Jesus chegou e falou para Pedro, você, Pedro, não é? Que no aramaico, na linguagem falada da época, simbolizava lasca, quipas, pedaço da pedra. Mas Jesus não chamou de lasca de pedra, Jesus chamou de rocha. Você é Pedro, que veio para o latim como Petrus, a pedra. E sobre esta pedra, sobre esse Petrus, eu vou edificar minha igreja. Ok. Aí daqui a pouquinho Jesus fala que vai morrer. E aí Pedro vem e fala para ele, não, Senhor. Olha lá, no verso 22. Tá, verso 21. Então, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aí verso 22. Quem? Petrus, a pedra que Jesus mandou edificar a igreja. Então Pedro, chamando à parte, chamou num cantinho, falou, peraí, Jesus, vem aqui. Começou a repreendê-lo. Você já viu alguém repreender Jesus? Eu podia imaginar que Judas ia repreender Jesus. Judas um dia repreendeu os outros apóstolos, dizendo, por que ele deixa a mulher jogar o bálsamo nos pés dele? Nós podíamos vender e dar para os pobres. Judas queria roubar, né? Até o texto diz, ele falava isso porque ele tinha a bolsa das moedas, ele queria roubar o dinheiro. Mas Pedro repreendeu Cristo, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Trazendo para os dias de hoje, ele quis dizer assim, Jesus, Pedrão aqui, ninguém vai encostar em você, olha a espada aqui na cinta. Aí Jesus chegou e falou para ele, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás! Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Espera aí. É um Jesus bipolar? Não. Mas como que agora ele falou, você é Pedro, sobre essa pedra edifica a minha igreja. Deu 1 minuto, sai, Satanás! Você é uma pedra de tropeço. Espera aí, primeiro é uma pedra de edificação, depois é uma pedra de tropeço. Que pedra é essa? É a pedra que Jacó deitou a cabeça. E Jacó botou a pedra como travesseiro. E dormiu e sonhou. E quando ele acordou, verso 18, a manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, lá em Gênesis 28, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo da pedra derramou azeite, dizendo, ao lugar... cidade que antes chamava Luz, deu o nome Betel. Beit El, casa de Deus. Quer dizer, essa pedra é uma pedra simbólica. Jacó não, ele de fato dormiu, colocou a cabeça e depois jogou azeite. Mas é exatamente isso. Quando Jesus falou, Pedro, você é essa pedra que edifica a minha igreja, então estava dizendo, você é uma pedra, a pedra é a igreja. Mas nem sempre a igreja é a igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a epístola de Pedro, ele fala que nós somos pedras vivas do Senhor. Ele foi chamado de pedra por Jesus. Primeiro foi chamado de pedra que edificaria a igreja. Depois ele foi chamado de pedra de tropeço, porque ele estava ouvindo Satanás. Ele entendeu que ele era uma pedra. Ninguém melhor que um cara chamado Petrus, pedra, pudesse entender esse significado simbólico. E lá na epístola de Pedro, ele fala, em 1 Pedro, ele fala, nós somos pedras vivas do Senhor. Então, ao que eu me refiro? Que quando Jacó pegou uma pedra, levantou ela, derramou azeite como uma coluna, que é a coluna de Betel, e ele disse, esse lugar agora não vai mais se chamar Luz, esse lugar vai se chamar Beit El, casa de Deus, Betel, porque ele entendeu que aquilo ali era a igreja, mas não o local físico, geográfico era a igreja, mas a situação a qual ele se encontrava. Ele estava numa situação de intimidade com Deus que permitiu que uma porta espiritual, um portal de Deus se abrisse sobre a vida dele. E ele pôde ver os anjos descendo e subindo sobre a vida dele. Então Pedro foi igreja, em Mateus 16, 18, quando Jesus olhou para ele, reconheceu e disse, sobre você eu vou edificar minha igreja. É a mesma coisa que Jacó. Pedro, tinha um portal aberto ali. Daqui a pouco Pedro, indignado por ouvir Jesus dizendo que ia sofrer, ia ser morto, ele disse, não, o senhor não pode morrer, fica tranquilo, eu sou a igreja. Aí ele se tornou uma pedra de tropeço. Então, ou seja, nem sempre a igreja é boa. A igreja comete erros e a igreja às vezes se torna pedra de tropeço na vida de pessoas. Eu conheço muitas pessoas que se desviaram, claro, alguns queriam só um motivo para isso. Tem gente que está na igreja
só esperando um motivo. Esperando eu pregar e falar uma coisa que ele não concorda, para ele dizer, ah não, isso eu não concordo, eu não venho mais na igreja. E aí você vai encontrar essa pessoa no futuro e ele vai dizer, eu fui evangélico, sou um desviado. Por quê? Saí da igreja porque não concordava com o que o pastor falava. E se você for pensar no que o pastor falava na época, não é que ele não concordava, ele não conseguia receber essa palavra. Existem palavras que você não consegue receber. São duras demais. Duras demais. Se você é o crente certo, você aguenta a pancada e permanece. Se você é o crente errado, você sai. Alguém me perguntou por que eu não abri um São em Poder em Chapecó, quando eu vim morar. O primeiro ano foi chato, porque todo lugar que a gente ia, as pessoas nos encontravam e diziam, vocês vão abrir igreja onde? A gente falava, em lugar nenhum. Mas como não? Você é o fundador do São em Poder, não é possível que você vá para uma cidade, o fundador da igreja não abra uma congregação, uma igreja. Não, não vou abrir. Por que não vai abrir? Porque tem muita igreja em Chapecó. Por que razão eu abriria uma igreja aqui, se eu posso somar força com alguém que está precisando? Não há um porquê. Não, porque você é de uma placa e ele é da outra. Ah, tudo bem, isso é para quem gosta de placa. Para quem não está nem aí com placa, isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Não é? Eu estive em Redenção, no Pará, e nós fazendo 3 dias de congresso, morreu uma irmã no primeiro dia. E aí foram fazer velório na igreja. Lá é tradição velar dentro da igreja. Aí o pastor pagou caríssimo, passagem aérea, fez inscrição de alunos, e tinha todo um dispêndio ali financeiro, logístico. E aí eu falei, era antes do carnaval, depois tinha um feriado de carnaval. E eu falei, pastor, olha, se o senhor quiser, a gente espera esse um dia de velório, sepultamento, permaneço aqui. A gente tira 2 dias do seminário, joga pra frente, a gente tenta mudar minha passagem e eu volto 2 dias depois, não tem problema, minha agenda está aberta. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um pastor da Assembleia, isso era a Igreja Batista, o pastor da Assembleia de Deus, que era na esquina, tipo, ele era nessa esquina da quadra, o pastor da Assembleia de Deus era nessa outra esquina aqui. Ele pegou e falou, que estava fazendo curso com a gente, ele falou assim, olha, se vocês não acharem ruim, tá minha igreja aqui na esquina à disposição. Aí, ótimo, fomos lá. Pegamos toda a Igreja Batista e levamos lá dentro da Assembleia de Deus para terminar o curso, o congresso, enfim, o seminário. E aí eu contei a história de quando veio o Gunnar Winter e o Daniel Berg para o Brasil, que eram os 2 primeiros missionários da Assembleia de Deus, não tinha igreja de Assembleia de Deus no Brasil. Então, lá em Belém, eles ficaram na casa da Igreja Batista. E começaram a fazer os primeiros cultos dentro da Igreja Batista. Alguns irmãos se avivaram, então eles falaram, e agora? E o pastor Batista falou, não, abre uma congregação. Então a Igreja Batista fomentou o crescimento, o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil, cedendo a sede para que eles fizessem culto. Daí eu falei, hoje está se pagando isso. Né? Hoje a Assembleia de Deus está emprestando para Batista, um dia Batista emprestou para a Assembleia. Isso é reino de Deus. Não distante de tudo isso, em Mariana, quando a barreira da Samarco estourou, né, similar a essa tragédia de Brumadinho, a da Samarco em Mariana estourou, o mar de lama passou e destruiu a igreja Assembleia de Deus daquele povoado. Mas a igreja católica ficou de pé. O padre foi até o pastor da Assembleia de Deus e disse para ele, olha, o salão paroquial da igreja católica está aqui para você e os seus fiéis fazerem os cultos até que vocês consigam reconstruir a igreja de vocês. E a Assembleia de Deus foi lá fazer culto no salão paroquial. Quer dizer, eu acho que isso é o reino de Deus. É a hora em que você não olha a placa. É a hora que você pensa, peraí, tem pessoas que precisam de assistência religiosa, que não tem mais o seu lugar, e que eu tenho um lugar sobrando, e é assim que funciona. Então, às vezes a igreja deixa de ser igreja porque olha para aquilo que não deve olhar. O que aconteceu? Jacó entendeu, temendo disse no verso 17, estamos lá em Gênesis 28, amém? Quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos voltar um pouquinho na fita? Qual que é o conceito de casa de Deus? Já dá para pensar diferente. Casa de Deus é o local onde Deus está agindo em mim. Todos nós somos a casa de Deus, mas Deus precisa estar agindo em nós. Porque aí vem aquela velha história do crente que não é a casa de Deus. Eu sou pastor há alguns anos. Eu tinha ovelhas na minha igreja que eu tinha certeza que se morresse hoje ia para o inferno. Mas era aquele crentão, santarrão. Estava na igreja, só que era infiel em todas as obrigações cristãs e bíblicas, infiel. Se colocava para fazer alguma coisa na igreja
já arranjava encrenca com alguém daquele grupo. Se tirasse ele daquele grupo, ele torcia para dar errado alguma coisa só para ficar dando risadinha. Tipo, eu ia mexer na mesa de som, não deixaram, quer ver? Ó o som que horrível que tá. Quer dizer, você acha que essa pessoa tá lá e ela tá sendo igreja? Não tá. É como nós aqui, nós estamos nesse impasse aí de escolher o dia de gravar o projeto, por causa da internet, grava, transmite, como é que vai ser e tal. Uma maioria vai ter que vencer. Talvez nem todos fiquem felizes. Eu acredito que a maioria vai ficar e a minoria não. Talvez a gente consiga que todos se enquadrem, que seria o ideal. Foi o que eu coloquei no grupo. Eu quero que todos se esforcem de alguma forma e possam participar. O meu desejo é que ninguém pare de participar. Se nós precisarmos mudar o dia ou não. Mas pensa comigo, se eu votar A e a maioria votar B, eu saio do grupo? Não. Eu fico no grupo e faço de tudo para que o B dê certo. Aí eu estou sendo igreja. Agora, se eu voto a maioria vota B e o B é aprovado, e eu não saio do grupo, mas fico torcendo para dar errado só para que vocês vejam que o A tinha razão? Não é? Eu falei que era para ser A. Vocês escolheram o B, ó, aí, ó. Então, nem sempre nós estamos sendo igreja. Vocês lembram da passagem lá do bom samaritano? Né? O rapaz foi assaltado, espancado, caiu no chão. Passou um sacerdote e um levita, passaram para o outro lado da rua. Minha pergunta é, não eram esses dois camaradas que deviam ser igreja naquela hora? Passou um samaritano, vocês lembram das histórias? 10 tribos, capital Samaria, 2 tribos, capital Jerusalém, Judá. Então os samaritanos, as 10 tribos de Israel, com capital em Samaria, que agregaram o paganismo da época, então eles eram considerados fora do plano de Deus, então só 2 tribos, Judá e Benjamim, que eram os judeus, com sede em Jerusalém, que eram considerados os filhos de Deus, os outros 10 irmãos não eram mais considerados. Então os judeus não falavam samaritanos por causa disso, porque eram pagãos agora. E aí passou esse pagão, esse samaritano, esse desvinculado da igreja, passou lá e viu o rapaz e pensou, eu não posso deixar esse rapaz morrendo, eu vou curá-lo, mesmo que ele seja contrário ao que eu penso, ou enfim. Então, quando eu olho quão temível esse lugar é a casa de Deus, a casa de Deus precisa ser a porta dos céus. Tá? Verso 17, Gênesis 28, 17. Quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Associe para o resto da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Casa de Deus tem que ser porta dos céus. Irmão, se casa de Deus for porta de discórdia, não é mais casa de Deus. Se casa de Deus for porta de disputas, não é mais casa de Deus. Se casa de Deus for a porta de esgotamento, não é mais casa de Deus. Eu falo para pastores, o tempo todo, viajando, falo para pastores. Olha, raros, eu consigo contar nessa mão aqui, ó. Pastores que chegaram para mim e disseram, eu estou feliz com o meu ministério, estou feliz com a minha igreja, estou feliz com o meu grupo de obreiros, de líderes, com a minha diretoria. Raros! Em 20 anos de ministério, raros. Eu sou um, que fui o pastor mais feliz enquanto pastorei a igreja. Falei para o Sandro e para a Carla, falei, eu oro que vocês sejam felizes e sejam plenos como eu fui no ministério pastoral. Felizes e plenos. E sinto esse reflexo até hoje. Mas eu conheço a maioria, 99%, você chega lá, vaso. Nós estávamos falando agora há pouco, Neiva, antes de começar o projeto, falando sobre isso. Nossa, é pesado demais, é difícil, é não sei o quê. É o reino que é impossível? Não, as pessoas que não são preparadas. Se a pessoa não é preparada, ela até pode se intitular igreja, mas ela não é a porta dos céus. Não pode dissociar a igreja de porta dos céus. Igreja tem que ser porta dos céus. Amém ou não amém? Amém. Fácil de entender? Nós precisamos ser. Então assim, agora eu estou sendo igreja. Agora eu não estou sendo. Agora eu estou sendo. Agora eu não estou sendo. Tem pessoas que pedalam comigo, já falei isso para vocês várias vezes, eu sou conhecido como pastor. Eu não vou ser pastor aqui e vou chegar lá no grupo de pedal, que tem pessoas que não são crentes, a maioria, acho que eu sou o único, pelo menos, que todo mundo sabe, que tem uns agentes secretos lá que no meio do pedal chegam para mim e falam assim, eu também vou lá na igreja batista. Fala baixinho para ninguém ouvir.
Tem 2 aí que andam comigo aí que eu falei, vocês são a vergonha da cruz. Tamo junto. Mas eu vou ali beber uma cerveja. Não. Então não tamo junto, não. Você tá junto é de Satanás, irmão, não é de mim. Mas enfim, todo mundo sabe que eu sou pastor. E acontece várias e várias vezes de pessoas do grupo me chamar e falar assim, ô pastor, eu podia tirar um dedinho de prosa contigo? Pode, aonde? Ah, eu posso ir na sua casa? Cara, que eu não tenho amizade. Pode. O cara vai lá em casa, tá com um problema na família. Alguma coisa. Por quê? Percebeu que os cachaceiros que andam com ele não vão ajudar. E se ele falar, os cachaceiros vão sair caçoando dele ou criando mais problema. Então assim, às vezes, ser igreja é ser a porta do céu para alguém. É permitir que através de você, os anjos do Senhor desçam e tragam uma solução. Porque o culto, ele tem esses 2 momentos, né? Tem o momento sacerdotal. O que é o sacerdotal? É aqui da terra para Deus. Então é oferta, dízimo, oração, testemunho, louvor. É tudo do homem para Deus. Então os anjos estão pegando e estão levando. E aí vem o segundo momento, que é o profético. Que Deus fala através da sua palavra com a gente. Então os anjos estão trazendo. Esse trânsito dos anjos pegar o que nós fazemos e levar para Deus, e pegar de Deus e trazer para a gente, é isso que Jacó viu. Ele viu uma escada e os anjos subindo e descendo. Momento sacerdotal, momento profético, e estava acontecendo um movimento espiritual. Então tem que haver essa via de mão dupla. Nós temos que entregar algo a Deus e temos que receber algo de Deus para ser considerado igreja. Por isso que há um problema dessas igrejas que falam que dízimo é coisa do Velho Testamento. Que não pode... Tem um cara aí que é um escritor que foi bem conhecido de batalha espiritual no Brasil e tal. O cara ficou maluco, se intitulou pastor e abriu uma igreja dizendo que dízimo era coisa do Velho Testamento. Eu dei aula para 2 famílias que participaram dessa célula dele, em Santana do Parnaíba, lá em São Paulo. Foram ovelhas dele. E ele pregava que dízimo é coisa do Velho Testamento, que dízimo era coisa da lei, que dízimo não podia, que não tinha dízimo no Novo Testamento. Sabe o que aconteceu com a igreja dele, irmãos? Fechou porque não conseguiu pagar o aluguel. É uma coisa óbvia. Malaquias fala, trazei o dízimo à casa do tesouro, tesouraria, para que haja mantimento na minha casa. Quando eu quebro o princípio de manter a casa, o sacerdócio, dizendo que o dízimo é coisa da lei, não há mantimento, não há existência. Deixa de manter seu filho para ver se ele vai existir. Então, sabe, e olha que interessante. Verso 18, estamos lá em Gênesis 28. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou o azeite. Esse ato de derramar azeite é o ato de libação, consagração territorial. Por isso que a gente consagra ambientes com o óleo. Verso 19, e o lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome Betel. Verso 20, Jacó também fez um voto dizendo, se liga no voto, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, porque Deus falou para ele, você vai, eu sou contigo, onde você botar os pés é teu, você vai vencer os inimigos, porque eu estou contigo, e ainda você vai voltar aqui em segurança. Deus prometeu para ele no sonho. Então, se Deus for comigo nessa jornada que empreendo, então, for comigo, né? Direcionamento. E me der pão para comer, sustento, roupa para vestir, proteção. De maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, conexões com os seus. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Quem está falando de dar o dízimo? Qual é o personagem bíblico? Jacó. Não é Jacó? Jacó não teve o nome depois mudado para Israel? Não teve os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel? Se essas 12 tribos não foram... José não foi para o Egito? Teve fome? Depois Israel foi lá comprar comida no Egito? Viram José? Passaram a morar no Egito? Não é isso? Depois ficaram escravos por 400 anos? E não nasceu lá no meio dessa escravidão um menino chamado Moisés? Moisés virou um homem de 40 anos, saiu do Egito. Com 80 anos, depois voltou para o Egito para livrar o povo de Israel. Com 80 e tantos anos, capítulo 18 de Êxodo, estava lá no deserto, Deus deu as leis para ele. Quer dizer, olha onde que Deus deu a lei do dízimo. Aqui, antes de Moisés nascer. Então dízimo não é coisa da lei.
Não, dízimo é coisa da lei. Jacó já estava prometendo dar o dízimo antes dele se tornar Israel, antes dele ter 12 tribos, antes das 12 tribos ir para o Egito, antes de virarem escravos, antes de Moisés nascer, antes de Moisés ter 40 anos, antes de Moisés ter 80 anos, antes de Moisés voltar, antes de Moisés ir para o deserto, antes de Deus levar Moisés, escrever a tábua da lei, saber que tinha... Antes de tudo isso, Jacó já dava o dízimo. Dízimo não é princípio da lei. Dízimo é questão de caráter de quem é igreja. Por que alguns crentes não dão o dízimo? Porque não são igreja. Eles querem estar na igreja, mas eles não são a igreja. Não dissocie igreja, casa de Deus, de porta dos céus. Eu sou a casa de Deus? Sou. Então eu tenho que ser a porta dos céus. Por isso que Jacó falou, e de tudo eu vou dar o dízimo. Amém? Um exercício de entendimento bacana. Quando você cumpre as coisas de Deus, a gente lê em modo invertido aqui, ó. Nós vamos ler o 22 até o 20, tá? Jacó fez um voto do 20 para o 22. Vamos ler invertido. Certamente te darei o dízimo de tudo que me concederes, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. O Senhor será o meu Deus, e de maneira que me faz voltar em paz para a casa do meu pai, e me dá roupa para vestir e pão para comer, e me guarda na jornada que eu estou empreendendo. Quando você dá o dízimo, você pode ler esses versos ao contrário. Eu sou fiel no dízimo, Deus me dá tudo, me concede tudo certinho, eu volto, eu vou, blá, blá, blá. Funciona assim. Então o voto de Jacó é um voto de ida e volta. Eu faço o voto, as coisas acontecem e eu recebo tudo de volta. Por quê? Porque o sonho que ele teve, os anjos iam e vinham. Iam e vinham. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ofertar? Vamos ser igreja. Ofertar. Agora, vocês sempre lembram, né? O fato de você trazer a sua oferta hoje ou não trazê-la hoje, não significa que você é a igreja hoje ou não. Porque a oferta é como se fosse uma vaquinha, não é? Nós levantamos uma única oferta a Deus. Eu já expliquei isso várias vezes, mas é sempre bom explicar. Até porque de repente alguém na internet assiste hoje e não entende. Por isso que a gente coloca a oferta nesse baúzinho, depois a Cláudia vem e a gente ora por ela. Por quê? Porque quando nós trazemos a oferta, nós estamos consagrando aquilo que nós temos nas mãos. Quando ela vem para o baúzinho, se torna uma única oferta. Então não tem, por exemplo, se na igreja tiver 100 pessoas no culto e 50 ofertarem, não significa que metade ofertou e metade não ofertou. Significa que a igreja ofertou naquela noite. É assim que funciona, tá? Então essa história de que se eu não der, Deus vai se... Não, porque de repente eu sou o cara que mais oferta na igreja, mas naquele dia eu não tinha. Então Deus não vai ficar desagradado comigo naquele dia. Vocês entendem isso? Então cuidado com algumas falácias que às vezes são emotivas só para levantar mais fundos para a igreja. Algumas pregações de oferta, tem muitas que são muito verdadeiras mesmo. Deus ama quem dá com alegria, quem muito colhe, quem pouco semeia, pouco colhe, quem muito semeia, muito colhe. Isso é bíblico, está lá, não tem como tirar. Né? Deus aumenta a sementeira de quem dá semente para quem planta, está tudo lá. Mas cuidado com algumas ameaças, porque às vezes a gente entrega até por medo de ser amaldiçoado, ou por uma forçação psicológica, assim, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Eu recebi um e-mail ontem, ou hoje, de uma mulher que se diz... Ela diz que ela tem esquizofrenia. Então, provavelmente, ela não tenha. Porque o esquizofrênico, ele sofre de um distúrbio chamado anosognosia, que é o não reconhecimento da própria doença. Então, se ela é esquizofrênica, ela diz que ela é, possivelmente ela não é. Porque o esquizofrênico, ele tem a anosognosia, que é o desconhecimento da própria doença. Mas, enfim, ela disse que ela congrega numa igreja, não vou falar o nome, porque a igreja não tem culpa dos seus fiéis, enfim, ou tem. Não sei, fica o tema para a próxima pregação, para o próximo estudo. E ela já doou tudo que tinha já para a igreja, mas ainda assim não foi liberta. Quer dizer, me deu vontade de falar, libertação não vem por doação. Não é? Libertação vem pela verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não vem por doação. Você pode doar todo o dinheiro do mundo para a igreja. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto nunca. Então, cuidado que algumas igrejas prometem. Entendeu?
fazem umas campanhas, umas fogueiras santas, umas coisas, sei lá. E aí, de repente, você doa lá tudo que você tem, na proposta subjetiva de que isso vai curar seu filho, vai trazer seu casamento de volta, e está sendo um macumbismo gospel em cima da oferta. Cuidado, tá? Ofertem com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero consagrar a oferta de todos os teus filhos, também os irmãos da internet, que têm fielmente trazido ofertas, o irmão André, que está no grupo dos mantenedores, eu cito o nome dele hoje porque oramos por ele, Senhor. Outros tantos irmãos, a irmã Karen, a irmã Ângela da Áustria, que tem ajudado com a internet, que não está funcionando a internet, mas a irmã Ângela mesmo assim fielmente tem enviado suas ofertas. Tantos outros mantenedores que têm mantido o Projeto Chapecó, mantido o nosso ministério pastoral, eu louvo ao Senhor por eles. E também aqui, Pai, os teus filhos que são fiéis, que têm cumprido com tudo aquilo que eles propuseram em seus corações. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se vocês puderem, saiam do lugar onde vocês estão, tragam oferta. Enquanto isso, tá com a tela da Gasfajol aqui. Tia Lúcia, melhoras para a senhora, beijo. Tá engripadinha, tá dodóizinha. Quero lembrar o pessoal, o Tito está trabalhando, não teve água hoje. Tô com a garganta aqui que parece que é um deserto, minha garganta. Minha boca é um deserto e minha barriga é um oceano. Aê, pibe. Oh, vocês viram, gente, que o meu copinho tá... Não sei o que está acontecendo. Mas é assim que acontece? Eles mandaram um copo chique na última quarta, mas era um copo era uma taça de champanhe. Eu sei que eles fizeram melhor por nós, mas aí ficava esquisito mesmo, aquela tacinha assim, fininha. Vai no copinho de plástico, meu. Essa água é água com... Essa é o famoso pântano, né? Tinha aquele pântano ali, com chicória por cima. Tem um jacaré ali. Gente, vocês viram o vídeo do jacaré que eu botei no grupo do projeto? Que tá nadando com a perna do cara ali? Vocês vão lá pescar no Pantanal pra vocês verem. Gente, o jacaré não tem culpa. O jacaré tá na casa dele, quem tá invadindo são os caras que vão lá pescar da tiro e... Fica esperto, seu Ayrton. O senhor e o seu Tito. Seu Tito, se o senhor tá assistindo isso em casa, o senhor fica esperto. Vamos orar, também vamos orar pelo diretor Everton, que é aniversário dele hoje, 43 anos. E antes de orar, coloca aqui os mantenedores para mim, Everton, faz favor. Você que é mantenedor do projeto, ou do nosso ministério, enfim, que você faz as suas ofertas voluntariamente. Tem muita gente que Vem para cá, Cláudia. Fez escova no cabelo, não quer aparecer. Fez pranchinha. Você que é um ofertante voluntário, doador do Projeto Chapecó, entra aqui no nosso grupo de mantenedores, é um grupo fechado. Você entra nesse endereço do Facebook e lá vai ter 3 perguntas para você responder. Responda as 3 perguntas para eu saber quem você é e a forma que você tem sido mantenedor, porque nós oramos por aqueles que estão nesse grupo aqui, tá bom? Lá no grupo também tem o número do WhatsApp para você entrar num grupo do WhatsApp só dos mantenedores. A gente conversa por lá, manda oração e tudo mais. Então, é importante para mim, porque muita gente tem abençoado nosso ministério com suas ofertas e a gente acaba não sabendo quem é. Às vezes entra lá uma oferta na conta e a gente não sabe o nome da pessoa, não sabe por quem orar. A gente ora, Senhor, abençoe o irmão que ofertou. Mas eu gostaria muito de saber quem você é. Então, entra nesse grupo dos mantenedores, você que tem ofertado no Projeto Chapecó ou tem feito ofertas voluntárias de outras maneiras no nosso ministério. Entra lá que eu quero te conhecer, tá bom? Vamos orar. Jesus, muito obrigado pela semente plantada neste ministério, pelas ofertas que foram colhidas e que agora apresentamos ao Senhor, pedindo que o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cláudia. Vamos orar pelo diretor? Vem cá, diretor. Tem que aparecer. É justo, né? Nunca aparece. Olha aqui, separados na maternidade. Olha aqui. Ó. O alinhamento planetário, tipo, Jesus está voltando, os planetas estão se alinhando aqui, ó. Não, o meu, só escurecer um pouquinho ali, a matiz, tirar a barba, entendeu? Vou fazer um bonequinho do Everton. Eu falei, ele tem a sobrancelhona mais verdade. Hã? Ele faz em casa.
O Everton é vaidosão, ele tem aqueles pincelzinhos de Grecinho, não sei o que, 2000, ele faz sobrancelhinha. 43 anos. Gente, pra quem não conhece, vocês conhecem, isso aqui é o Everton, uma bênção de Deus, tem me ajudado com muito esforço, porque trabalha, tem família, tem muita coisa, vem correndo na quarta-feira, como todo mundo aqui se esforça, e ainda vem ali para passar para vocês as informações aqui no projeto e para gravar ou para transmitir ao vivo. Hoje é aniversário dele, vamos orar por ele. Dani, vem cá para você orar também pelo seu marido. Glorinha, faz favor. Foi dia 8, né? Mas foi dia 8, Hoje é festinha. Hoje é festinha, pena que a gente não pode mandar salgadinhos e bolo. E o bolo tem um laço cor-de-rosa, não sei porquê. Por causa da Glória. É por causa da Glória? Ela fez dia 29. Essa é a Glorinha, fez quantos anos? 9. E essa é a Dani. Essa é a Dani. Não precisa falar nada. É a Dani. Tá? É a Dani. Essa é a fono que eu falo para vocês. Vamos orar. Jesus, eu quero abençoar o Everton, quero abençoar também a Glorinha que fez aniversário esse mês. Abençoar essa família querida, que nós amamos. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse novo ano que se inicia na existência dos teus filhos seja um período de bênçãos incontáveis, de vitórias, nos momentos que possam ser difíceis, que o Senhor venha clarear a mente, trazer revelações, estratégias, para que eles possam passar e vencer, assim como é dito lá em Efésios 6, que nós podemos passar pelo dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis na sua presença. Senhor, eu profetizo bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. É isso aí, Everton, parabéns, Deus abençoe. Amém. E olha, quarta-feira que vem, no mesmo horário, aqui às 8 horas. Não sei se nós vamos transmitir ao vivo para vocês na internet ou vai ser gravado, mas vai ser na quarta. Quem é do Rio de Janeiro, domingo e segunda eu vou estar lá. Olha no meu Instagram ou na agenda do site. Deus abençoe vocês. A paz.